Estamos começando mais um podcast Despachadas. Eu, Mariana Dias e Suelen Radiante, vamos despachar hoje com um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Michel Costa. Vou até ler a biografia dele aqui, gente. Diretor Nacional de Marketing e Vendas na Ita Seguros. Correto. Mais de 18 anos de experiência nas maiores empresas do mundo. Mentor e autor dos livros Mentalidade Empreendedora e o Poder da Venda. Isso aí. Seja muito bem-vindo. E como não poderia ser mais apropriado, falaremos de quê? Marketing e vendas, que é a sua especialidade, não é mesmo, Michel? É um tema extraordinário, né? Que dá para fazer, na verdade, aqui 1 trilhão de podcast, né? Mas primeiro eu agradeço pelo convite, né? Uma honra estar com vocês aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história pessoal e profissional também. E espero poder contribuir bastante. Com certeza irá. E vamos começar então com uma pergunta base e básica. Vendas é técnica ou dom? Vendas é técnica. Vendas eu coloco em uma tríade única, né? Na minha visão, em relação à minha experiência. Eu sou formado também em ciência comportamental. Então, eu sou um cientista comportamental. Eu estudo muito em relação ao comportamento humano. Vendas mudou muito, né? Quando a gente pega o vendedor transacional, que é aquele vendedor mais antigo, né? Aquele, entre aspas, aquele tiozão que falava super bem, se comunicava. Teve uma migração com o tempo para um vendedor relacional, que é o vendedor que já era aquele cara que olhava um pouco mais ali outros contextos de relacionamento e tudo mais. E hoje a gente já está numa esfera do terceiro ponto do vendedor de fato, né? Que é o neurovendedor, que é um cara especialista em biologia, que busca entender da psique, de psicologia, de comportamento humano. Então, você entende do comportamento humano para que a gente entenda de forma mais profunda o processo de tomada de decisões. Então, se eu pudesse pegar um vendedor hoje e falar, cara, quem que é esse vendedor para mim de alta performance? É um cara que é extremamente ambicioso, que ele é técnico, né? Ou seja, ele tem um nível de profundidade de estudo, ele não para de se aprofundar em relação a temas distintos, né? Principalmente quando a gente fala de comportamento humano, né? O principal cliente, eu falo isso muito para todos os meus times, é o cérebro do seu cliente, né? Então, assim, saber como pegar alguns atalhos mentais, poder se comunicar de uma forma, lembrando que cada indivíduo é único, seria um grande diferencial para mim. E o terceiro ponto, né, quando a gente pega essa tríade de ambição, essa parte de técnica. Terceiro ponto, para mim, sem sombra de dúvida, seria a gestão das emoções, né? Inteligência emocional. Então, trabalhar com vendas é poder suportar muitos nãos, né? Você ter aquele couro grosso mesmo, de saber que o não, ele é só um passo para o processo até o sim. Então, quando a gente pega a taxa de conversão, você pega lá, talvez você tem que fazer 100 contatos para realizar uma venda, dependendo do segmento. Então, isso de fato, para quem tem aquele problema de rejeição, aquele problema com a palavra em si, o não, acaba pesando bastante e leva pro pessoal, né? Estudos científicos já comprovaram que o não, ele dói de fato ali, né? Ele atinge como se fosse uma dor realmente na pessoa ali, uma dor física de fato. Então, isso tem um peso muito grande para quem não consegue ter uma gestão das emoções. Então, seria ambição, técnica e gestão das emoções. O triângulo perfeito aí, né? Triângulo é a tríade do A vendedor. É isso tríade. aí. Eu fiquei com você falando aí, me veio uma dúvida, assim, né? Porque eu sou leiga realmente no quesito da técnica, né? Apesar de todos nós, né? A gente for pensar na nossa profissão, a gente tá vendendo alguma coisa, né? Ou algum produto, algum serviço. Existe diferença entre vender um produto e vender um serviço? Eu digo assim, no sentido da técnica. Ou não, tá vendendo, tá vendendo. Na verdade, hoje o que a gente fala muito, né? Quando eu falo a gente, né, neurocientificamente, quando a gente pega a neurociência aplicada a negócios, existem alguns conceitos que estão sendo quebrados há muito tempo e por estudar bastante, né, buscar sempre base científica, hoje a gente fala muito do human to human. B2B, né, é negócio, a gente está vendendo de empresa para empresa, né? B2B2C é empresa para consumidor final. Então, o human to human é de humano para humano. Esquece se é serviço, se é produto. Você tem que entender muito do seu produto, característica. Em venda a gente fala muito CVB, né? Características, vantagens e benefícios. Entender de característica, super importante. Vantagens, muito importante. Benefícios, tão quanto talvez o pilar que mais foi pregado pelos gurus das vendas. Vendo o benefício o tempo todo, mas eu gosto mais de vender a solução, independentemente do produto ou da marca, ou se é serviço ou não. Então, entender dentro de um contexto o que é importante para você muda muito, né? Pode ser que o que é importante para você não é importante
para você. Muda muito, né, o contexto geral. Então, para mim, não é produto ou serviço, é humano para humano. Você tem que se conectar. Então, tem alguns pilares de venda que eu gosto muito e confio muito, né, e passo isso pro meu time. Primeiro deles, confiança. Se você não confiar, gerar confiança do outro lado, você não faz negócio. Isso também a gente busca esse embasamento científico, que quanto mais relação você tem dentro desse aspecto de confiança mesmo, ou seja, eu já fiz negócio com você, você confia na minha entrega, você confia em mim não somente como uma empresa, um produto, mas como um profissional, pessoa, human to human, mais uma vez. E outro ponto é a conexão. Se a gente se conecta, a facilidade de você fazer negócio é muito mais fácil. Aquela palavrinha que dói bastante, o não, fica muito mais difícil para quem você tem um relacionamento já mais próximo, a construção de conexão. A sua fala me chamou muito a atenção, né? É uma fala que eu aprendi com o meu marido, que é vendedor assim, Olha só. nato, né? Ele fala: você precisa ser a solução Isso. na hora de vender, né? E isso é tão profundo, porque você pensa, mas eu tô vendendo a xícara, a pessoa não tem um problema porque ela quer comprar a xícara, não é nessa De vertente. forma alguma. Você tem que ser a solução no sentido assim, não, você vai entregar essa xícara, porque essa xícara vai fazer a diferença ali, ela vai servir para o melhor café, então assim, você tá entregando uma solução mesmo para a pessoa em qualquer aspecto, né? Então, Perfeito. essa frase me impactou muito quando ele me disse, e eu comecei a pensar nisso na hora de atender. Vendedor que não gosta de problema não é vendedor, né? Porque Justamente. o vendedor tá ali e acho que é humano isso, né? O ser humano muitas vezes está reclamando o tempo todo de, mas tem muito problema, esse cliente ele é assim, esse cliente é assado. Que bom que esse cliente é assim, que existe esse problema, porque senão não existiria A o solução. vendedor com a solução, É. né? Então o cara que se coloca nessa posição de solução, sempre ele tá um passo à frente, né? E essa jornada investigativa, por isso que eu gosto muito do tema, né, e do estudo do comportamento mesmo, do indivíduo, do ser humano em si. Quando a gente começa a olhar alguns pontos, vamos pegar algo mítico, que é mítico, já vamos começar já assim, chutando o balde e ficando polêmico aqui de cara. Essa é a Adoro. intenção. Mas hoje se vende muito gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais para lá, gatilhos mentais para cá. E isso não existe, tá? Gatilho, quando a gente pega psiquiatria, psicologia, seja qualquer ponto que está falando justamente sobre o comportamento humano, geralmente é algo que não é positivo. Eu tenho um gatilho de algo que aconteceu comigo. Eu tenho um livro que acabou sendo traduzido para o português, que aí o marketing foi lá e pegou, né, para vender. O marketing pegou, são atalhos mentais. Atalhos mentais é diferente de gatilhos mentais. Sim. Mas você pega o contexto, né, do Cialdini, o Cialdini que escreveu esse livro, e você pega o contexto, ele em nenhum momento ele fala de gatilhos, ele fala sempre de atalhos, porque é com base científica. Mas o brasileiro foi lá, né, Popularizou. com sua expertise do marketing, né, tá tudo certo, mas eu não gosto desse ponto de falar, eu ativei um gatilho em você, vendi. Se fosse assim, todo vendedor tava andando de Ferrari, era muito fácil. Né? Eu gosto de atalhos mentais, que sim, são caminhos, são palavras que você pode utilizar num nível de persuasão, que pode influenciar ou não, dependendo de um contexto, a sua tomada de decisão. Ponto. O resto, balela, groselha, é só para vender mesmo. E é isso. Ô, Michel, me conta uma coisa, então, dentro de todo esse contexto que você trouxe. Um bom vendedor, ele é aquele que detecta a dor do cliente ou ele cria a dor no cliente para vender o produto? Excepcional pergunta. Excepcional. É a dosagem, né? Depende muito da dosagem, né? Do remédio pro veneno. Então eu falo muito sobre isso com os meus times também. Para mim, o principal ponto, né? O que eu quero deixar como legado? Vou dar uma volta para que você entenda de forma objetiva. Eu quero deixar um mundo melhor para minha filha, ao qual ela se orgulhe de algo que eu deixei como construção. Então, quando você faz uma pergunta dessa que é extremamente bem colocada, é aquele ponto de você entender de fato a dor e a necessidade do outro lado para que você possa ser a solução daquele problema. Mas existem artifícios que você pode induzir a uma compra, né? Existem muitos artifícios, né? Quando a gente pega algumas janelas ali de decisão, de processo de tomada de decisão, você pode influenciar naquela tomada de decisão. Eu sempre busco compartilhar o melhor, né, em relação a tudo que eu tenho como bagagem, né? Então, assim, eu venho da trincheira, eu saí lá de vendedor mesmo, de loja, até diretor nacional, diretor internacional. Então, eu conheço o passo a passo das vendas em todas as suas esferas. Então, eu prefiro usar com os meus times e comigo mesmo no meu dia a dia algo benéfico para o outro lado, né? Eu acho que o maior de todos os tempos, indiscutivelmente, ele serviu
antes, né? Que eu tô falando de Jesus Uhum. Cristo. Ele serviu antes de qualquer coisa. Então, para mim, vender, a maior arte do vender é servir. É ser interessante antes de ser interesseiro. E aí, de uma forma bem objetiva, te respondendo. Essa dosagem, para mim, ela é muito delicada, né? Para saber até onde esse problema seu pode ser afetado com a minha solução de entrega, ou será que você precisa de fato daquele produto? Então, assim, as lojas elas atacam hoje o tempo todo, né, com vários recursos de neurociência aplicada a negócios, né, campo visual, né, a visão do consumidor em pontos de vitrine, quando a gente fala de mercados distintos, elas estão influenciando um comportamento do consumidor. Até aí tudo certo. Agora, você usar a venda como um artifício de levar a pessoa talvez para uma decisão que pode ter um peso para ela depois futuro, eu já não gosto, né? Eu não sou adepto desse tipo de venda. Até assim, usando a nossa pitada jurídica, né, Mari? Tem a questão também do protecionismo, né? Porque se Sim, ultrapassar essa barreira, né, eu entendo como uma propaganda enganosa. E a nossa lei hoje, o Código do Consumidor, ele. Porque a partir do momento, igual você disse, né? Eu vou entregar algo que depois ele vai se decepcionar ou vai frustrar a expectativa, porque eu usei de artifícios para vender, isso é proibido por lei. Né? Então eu falo assim, sei que é subjetivo a linha, né? É é tênue, né? subjetivo, é Mas tênue. assim, ter esse cuidado, que nem você disse assim, que tem com seus clientes, com a sua equipe, é importante. Porque isso é ilegal, dependendo do nível que chegar, né? Em tudo gira em função de vendas, né? E eu falo muito isso com os times internos, que só existe duas áreas da empresa: a que vende e a que ajuda a vender. Não existe uma terceira. Então, se você tem sua empresa, seu negócio e é diferente, tem alguma coisa muito E a errada. empresa tem que Uhum. vender. A empresa tem que vender. Sim, E o sim. grande ponto é esse, né? Para você poder fidelizar, principalmente no mundo de hoje. Fidelizar é criar de fato uma conexão genuína e verdadeira. Então, muitas vezes você tem que optar em vender menos para poder vender mais. É um pouco incongruente, né? Uhum. Mas é a grande verdade. Porque assim, se você conduz para dança, é muito diferente de você tentar empurrar para uma decisão que depois ele vai falar o seguinte: cara, não volto lá mais, sabe por quê? Aquele vendedor, todas as vezes que eu voltar, ele vai me empurrar. A Você já tiver essa questão impressão já? Sim. sabe o que que é a palavra que me vem nesse caso? Lealdade. Mesmo assim, no sentido assim, igual você fala de fidelização, né? Nossa, eu senti assim que teve, igual você fala, conexão e foi leal, foi justo aquele negócio. Porque é um negócio, né? Exato. É uma comercialização ali, é um negócio jurídico, é um negócio, né, que tá ali acontecendo. E aí vem essa palavra pra mim de fidelização com lealdade. E foi desleal. E aí eu não volto. A persuasão Exato. não pode ser chata. É. Exato. Tem que ser uma cadência Uhum, fluida que o outro lado não entenda que está sendo uma forçação de barra, né? Como eu disse aqui, até uhum, um exemplo, né? A gente uhum, tem que conduzir para uma dança, entender quais são as uhum. dores, as necessidades, aqueles pontos e ser consultivo. Do outro lado também tem um viés que ele é muito complicado, né? Que é a aversão à perda. Então, aquele vendedor, ele sabe que se ele ativar, né? Talvez poucos sabem na verdade, né? Mas eu falo o seguinte, de uma forma até inconsciente, ele sabe, quando ele usa uma escassez, alguma coisa, a dor é muito maior do outro lado. Para você entender, assim, nesse contexto, como que funciona de fato. Vamos fazer uma aposta, vamos jogar uma moeda para cima aqui, ela vai cair. Se der cara, eu te pago R$ 100, se der Uhum. coroa, você me paga 50. Tem certeza que você não vai, porque você vai falar, cara, mas 50 vai doer, sendo que 100 é mais se você ganhar. Uhum. É a Mas o versão, risco. é a versão à perda. Então, esse ponto da versão à perda, no processo da compra, o vendedor também ele analisa muito isso, principalmente aquele cara que tem mais experiência. Talvez ele não faz isso de uma forma consciente. Ele não Uhum. usa um método, ele não tem essa técnica, não tem esse estudo, né? Uhum. Porque poucos têm. Eu É, a conheço, verdade eu é conheço essa, né? poucos bons vendedores, de fato, assim, que tem método, tem técnica, entende comportamento humano. Infelizmente, né? Porque, assim, pensa, eu tenho quanto tempo já nessa janela aí de quase 20 anos que eu tô em vendas, desde o balcão até a diretoria. Uhum. Mas eu vejo poucos vendedores com essa preocupação. Então eu gosto da parte leal. Já usei artifícios, principalmente no meu início, eu era muito Uhum. agressivo. Hoje também eu tenho uma pegada muito agressiva, principalmente Uhum. com times comerciais, mas é sempre um agressivo de gerar valor. Então até falo pro time, cara, não confunda o agressivo de gerar valor com o agressivo de fazer negócio a qualquer custo. Quem vem por preço, vai por preço. Quando você constrói valor, é muito diferente. Uhum. E qual que é o limite da meta e um abuso corporativo? Até quando a meta é meta Isso é e muito bom. deixa de ser abuso? É muito Ou bom. passa a ser abuso? Exato. Quando a gente fala até da ambição, né, que foi o primeiro ponto de pilar para mim formar times fortes, ter dentro da característica de um
vendedor, um pilar de ambição. A ambição para ganância também dentro da empresa é um passo muito curto, né? Uma linha muito tênue. Então, quando vai para o abuso, né? Aquela meta, essa meta é quase que inatingível. Mas eu vejo algo dentro disso que existe também uma zona de conforto muito grande em relação às pessoas, principalmente no mundo de hoje, com as facilidades tecnológicas que nós temos e tudo mais. Então, o que mais me chama atenção é a falta de profundidade até para fazer essa análise baseada em uma meta, se ela é abusiva ou não. É mediante a quê? Né? A um histórico, né? Algo que já foi feito ou não foi feito. Então, esse abuso, né, de falar, cara, chegamos ali num burnout, né, por pressão e tudo mais. Já passei por empresas, né, já vivi isso na minha vida, ter quase um burnout em algumas empresas. E sim, é péssimo. Por uma pressão exacerbada, por N outros motivos, mas aí eu acho que entra no terceiro ponto daquele vendedor mesmo extraordinário. Todos nós somos vendedores, isso entendo que se aplique a todos. Você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para falar o seguinte, cara, isso aqui tá afetando a minha saúde Reconhecer mental. o limite. Reconhecer o limite e jogar aberto mesmo, né? Chegou ali pro seu chefe, o seu superior direto, falou, ó, não concordo, não tá dentro, ou até tirar um pouco, é um pouco, né, estranho falar isso, né, mas não é tirar o pé do processo, mas é poder reavaliar aquele processo. Acelerar chegue diferente, ponto, né? Exato, para chegar em um ponto que a tração seja a mesma para os dois lados. Ó, desse jeito aqui não tá sendo bom para mim, saúde mental, mas eu consigo entregar isso. E se não fizer sentido, acho que tá na hora também do profissional procurar novos ares, né, porque saúde não tem nada que possa recuperar, né? Assim, a decisão tem que ser do indivíduo mesmo. E a gente sabe que muitas vezes a empresa deixa isso muito de lado, né? Hoje eu trabalho em uma empresa que ela valoriza muito isso, e isso me chamou muita atenção. Eu venho de Red Bull, de Ambev, de Ipiranga, de Petrobras, que são empresas que têm um nível, um ímpeto de agressividade comercial absurdo, né? Então eu trabalhei em muitos segmentos e isso me deu uma expertise diferente. Quando eu cheguei na ITA, né, onde estou, foi muito diferente porque tinha o dia da fruta, tinha sala de descompressão, tem não sei, aquilo para mim era um negócio meio que... Mas ao mesmo tempo eu via que aquele fator do equilíbrio estava faltando, que era a responsabilidade do outro lado. É mais ou menos assim, né? Ah, se hoje não tem maçã e vamos optar por outra fruta, o funcionário pode reclamar que não tem a maçã todo dia, mas a corresponsabilidade com o resultado também não era tão... Era esquecida. Era esquecida. Né? Então, esse muito peso, sentido. esse peso de equilíbrio é muito complexo dentro de uma empresa, né? Porque tem que ter performance. Só para você entender, hoje eu cobro até os meus colaboradores, cobro no aspecto de evolução, que eles utilizam o Gympass da empresa para cuidar da saúde. Né? Cara, você tem, para você performar, e eu vou colocar isso, atrelar as metas deles, os KPIs. Para você ter uma boa performance, você não pode ter só ser unifoco na sua vida, né? Cara, tô olhando só isso aqui, só o meu trabalho. Você tem que ter uma vida... Não vai adoecer. Exatamente. Integral sistêmica, né? Tem que ser uma vida que você tenha uma boa condição familiar, que você possa ter os seus hobbies, que você tem que cuidar da sua saúde física, mental, não ficar totalmente envolto ao trabalho 100%. Eu coloco muito nessa linha que tudo tem os momentos. Tem momento que você vai ter que se dedicar mais. Se você quiser ter alta performance, o que eles dizem por aí é muito fictício, né? Que não, você tem que dormir 9, 10 horas, cara. Show que a medicina fala sobre isso. Mas muitas vezes, talvez você vai ter que dormir 4, 5 horas, mas a conta tem que fechar por um período. Desde que seja momentâneo. Momentâneo. Perfeito, tem que ser momentâneo. Pensa numa mesa, né? São vários, uma mesa básica aqui, 4 pés. Para funcionar, ela ficar em pé, esses 4 pés ali, ou se tiver um manco ali, ou um faltando um parafuso, alguma coisa, não vai parar em pé. Isso é uma analogia básica, né? Irrisória, se for pensar no que a gente tá falando, mas vale exatamente para o que você disse. O bom profissional é saúde mental, física, expertise, a performance, a técnica, né? Tudo aliado ali. Se não tiver, não é um bom profissional. Ele não é completo. Até isso eu digo assim, o cliente ele percebe. Né? E fazendo um gancho, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Vamos lá. Adoro pergunta polêmica. Então, lá vem. A questão é o seguinte, esses tempos aí, né, atrás, eu vi uma empresa, companhia aérea, ela foi, assim, demonizada
Porque ela exigia que as aeromoças, né? Não vou citar qual companhia, mas ela exigia que a aeromoça fosse, assim, impecável, né? Loira, né? Como se fosse só isso, né? Impecável, né? Mas, enfim, para a companhia aérea, loira do olho verde, maravilhosa, né? Enfim, magra e tal. E aí ela foi demonizada nas redes sociais e na mídia por conta dessa exigência. Isso veio à tona. Vendedor bonito vende mais? Tem um efeito, em neurociência, tem um efeito que ele é muito interessante, chama efeito halo. O que é o efeito halo? E olha o nível de profundidade que a gente vai buscar essas informações, né? Quem conculminou o termo inteligência emocional foi um pesquisador norte-americano, inclusive ele já ganhou vários prêmios, e ele identificou esse efeito halo, que é o efeito da primeira impressão. Logo eu te vejo com uma aparência que me agrada, logo eu te coloco como uma pessoa de excelência em outros campos da sua vida sem te avaliar. Isso é inconsciente e de fato, né, com os estudos a gente consegue ver o nível de profundidade. Mas aí tem um grande linear em relação a tudo isso, né? O efeito halo, a primeira impressão, tem um peso dentro dessa jornada imenso. Porém, quando você começa a descolar muito, né, dessa proximidade da jornada do cliente, isso vai deixando de ser real, né? Então pode ser aquela primeira impressão da casca, mas como impacto, cientificamente, a beleza, assim, até a gente fala muito sobre empresas, né, marcas, né? A marca tem que ser sexy. A marca ser sexy é ser atraente de fato. Então, assim, se for entrar nesse campo, a gente fala até de mensagens subliminares, né? Mensagens subliminares que puxa a empresa até para termos sexuais que têm um peso muito grande de forma inconsciente. Você olha um comercial, tá passando várias palavras e assim, são milésimos de segundo. Eu te falo porque eu já atuei em algumas empresas que a gente fazia isso, tá? E assim, é péssimo, porque são palavras que a gente fala de copywriter. Copywriter tem aquelas palavras que o ser humano, ele trava nela de fato, gera aquele atalho mental e aquela conexão imediata. Mas ele não tá enxergando a palavra. São milésimos de fração de segundo. Olha isso, Então, gente, é muito louco. os comerciais, muitos deles são baseados em mensagens subliminares, né? Então, assim, se a gente for pegar esse tema, a gente consegue discorrer bastante, mas responder de uma forma muito precisa. Principalmente na área comercial, tem um peso muito significativo a parte da aparência. E eu não te falo não só da beleza, mas do cuidado em si. A pessoa bem arrumada, né? Porque a beleza Sim. é um ponto que talvez para mim, É, de o que uma é bonito forma... pro outro não é. Exato. Mas o ponto de estar bem vestido, de saber se comunicar. Cabelo alinhado, né? A unha bem Dress code, feita, unha tudo. bem feita. Cheiroso, né? Porque ninguém Isso. gosta de gente fedida, Exato, né? Eu falo, exato. tudo isso conta, né? Exatamente. Então, o efeito halo é justamente É isso, é a isso. primeira impressão. E a primeira impressão é meio que assim, estou É a aqui que com fica, isso vocês, não é mito. né? Tem esse ditado, mas quando a gente traz para a ciência aplicada a negócios, esse efeito, ele reverbera de uma forma muito significativa no pós, durante a jornada do cliente, né? Então, saber que eu te vi aqui agora, a gente está conversando um pouco sobre um produto específico, cara, me conectei. Ela deve ser uma excelente vendedora, ela deve fazer tudo muito bem feito em relação a outros aspectos. Porque ela Pela está impressão, porque é justamente ajustada. o impacto visual. Perfeito. Aham, E entendi. faz toda a diferença, né? Ninguém quer ir no dentista do dente feio, você não procura um nutricionista gordo, Exato. então você também não vai querer um vendedor mochibento te atendendo para vender uma casa. Exato. Não quer, gente. Não quer, não adianta. O único. Não, e faz total sentido. E, assim, é um tema polêmico, mas é a grande verdade. Se você É. vive em função disso. Antes aqui nos bastidores a gente tava falando até sobre futebol, viu? Que elas falam sobre tudo, viu, pessoal? Aqui Tem é o, multi-assunto. tem o antes, assim, né? Dos bastidores, tem os Durante, bastidores, tem depois. depois. Bastidores, durante, depois, o negócio vai. É muito assunto. Mas quando a gente tava falando até sobre o futebol, né? É o ponto do se cuidar, né? A gente fez algumas analogias aqui em relação a alguns atletas. Tem os atletas que se cuidam mais e os que se cuidam menos. Quem se cuida mais e busca performar, que é o ponto que a gente tá falando. A estética é buscar performance, né? Se eu preciso me cuidar, vamos lá. Sistêmica, sua vida integral sistêmica. Você tem que ter vários pilares e equilíbrio. Então eu preciso estar bem fisicamente, me alimentar bem, por quê? Todo mundo acha que é brincadeira, o estômago que você come, deixa de comer, né? Mas ali o intestino, o estômago em si é praticamente o seu segundo cérebro. É Exato. o seu segundo cérebro, né? Então, se você comeu algo, não vai te fazer bem no dia seguinte e de forma consequente, né? De forma sequencial,
vai melhorar, abaixar a sua performance. Então você tem que se alimentar bem, você tem que cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, tem que ter seus momentos com a família. Então, assim, tem que ser sistêmico em tudo que você faz para você ter alta performance. E o gancho do futebol, eu gosto muito do esporte, trazer essas analogias, né? E aí até um gancho para um corte aqui agora. O ponto que eu vejo muito hoje é que tem muito especialista de tudo, né? Pessoas vendendo livros de natação. Coaching. O povo Pessoa- gosta de coaching, né? Hoje tem. Não, mas hoje é o infoproduto, né? É o infoproduto. Todo mundo é especialista em Todo mundo é tudo, especialista compra em meu tudo. curso, arrasta pra cima. Só não pode desligar a câmera, né? Porque se for conversar, aí acabou, né? É aquilo ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje vamos pegar um aspecto que não é sobre natação, né? Mas hoje tem muita gente vendendo livro de natação sem nunca ter pisado na água. Nunca entrou na água. Então, assim, eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, que é o seguinte, né? Eu prefiro conversar horas com quem esteve na guerra do que sentar 2 minutos para conversar com quem sabe tudo sobre ela, mas nunca esteve A lá. vivência. É trincheira. Trincheira. Vendedor é trincheira, campo de batalha, né? A gente fala de vendas, de marketing aqui, mas de forma geral, na sua vida. Você vai dar Concordo de fato, um 100%. exemplo, algo que você pôde viver. É. Eu não posso, da minha cadeira, avaliar ou analisar algo que eu não vivi em relação a experimento real, sem estar na trincheira. Cheguei na empresa agora há pouco tempo, né? E todas as empresas eu sempre fiz muito isso, né? Cerca de 1 ano eu passo sempre 6 meses rodando com os vendedores, vivendo o dia a dia, participando de coisas pequenas, micro, para que eu possa entender o que de fato acontece no dia, né, daquela estrutura, daquela corporação. E entender dentro de uma empresa o que acontece no dia é na ponta que a gente fala, né? A ponta da lança, é estar no campo, é ouvir o seu cliente, entender as dores deles. Eu vejo que muitas empresas têm essa dificuldade, sabe? De descer, às vezes, alguns degraus, né? Descer alguns pontos por ego, por vaidade, orgulho, são outros aspectos, né? Que infelizmente tem muito, né, em qualquer corporação e faz parte do ser humano, mas eu vou me colocar na posição de vendedor, eu tenho que rodar com ele para saber qual carro que ele anda. Daqui até Araxá é uma estrada, né? Daqui para São Paulo, Ribeirão Preto é outra. Será que isso influencia o carro que esse cara tá andando, a performance que ele tem, né? Tem um acidente na estrada, alguma coisa ali, ele tem que ficar parado X tempo. Então toda essa avaliação a gente tem que trazer para dentro da empresa. Para quê? Para buscar a alta performance. Então, o que eu prego muito, né? Alta performance não é ser um excelente vendedor, né? Ser um excelente vendedor é o topo do iceberg, né? São o que você não consegue enxergar abaixo do iceberg. São os micropontos de avanço, né? Quais são esses micropontos? São ganhos marginais, né? É acordar de manhã, fazer uma atividade física. É poder cuidar da sua saúde mental, espiritual, cuidar da sua família, poder ler um bom livro, poder fazer uma atualização, se atualizar o tempo todo, né? Eu estudo muito comportamento humano. Eu gosto disso, né? Então, assim, isso para mim é um grande diferencial. Não é nenhum peso, mas tem dia que eu tô cansado e eu tenho que colocar minha disciplina em prática, mas tem dia que eu falo, cara, vou ficar com a minha menininha e nada vai me tirar disso aqui, vou ficar com a minha filha, vou aproveitar. Então, ter essa vida integral sistêmica é muito importante para alta performance, né? Não só do vendedor, mas de uma empresa, de qualquer profissional, de qualquer área, né? Tem que cuidar do todo e não só daquele ponto, porque a vida cobra, né? E quando cobra, talvez você vai perder muito por pouco. A questão, quando você fala do humano para o humano, né? Human to human, lá, Isso. a expressão que você usou, me vem muito assim a minha experiência própria, né? Eu passei por um divórcio, trabalho com direito de família e atendo divórcio todo santo dia. Quando eu humanizo o meu atendimento e digo, eu sei o que você está dizendo, porque eu vivenciei essa experiência, a conexão é imediata, porque é mais do que saber vender, saber a lei, saber fazer uma ação de divórcio, é a vivência e se colocar de igual para igual, porque igual você falou, e Exato. sair do pedestal e vir aqui pro igual, para você entender, né, e conectar com a pessoa. Isso é Então, aí a gente tá falando de extraordinário, empatia né? cognitiva, né? Para mim, quem não tem empatia cognitiva e lida com o público, com atendimento, com vendas, com relações, ele não pode ocupar aquela cadeira. Empatia cognitiva é de fato, pegando aqui o jargão, mas é sentar na cadeira do seu cliente, de quem está do outro lado. E sentar na cadeira dele não quer dizer que você vai viver as experiências dele, ser ele de fato, mas você vai ter uma visão se é importante ou não é importante, o que é importante e o que não é importante dentro disso. Então a empatia cognitiva para mim é um dos maiores diferenciais do ser humano, né? Porque quando a gente está discutindo algo, muitas vezes é uma relação de esgrima.
Eu quero te persuadir, você quer me persuadir, Mariana quer me persuadir, eu quero persuadi-la. E a gente acaba esquecendo muito de um ponto simples. Deixa eu me colocar um pouco no lugar dela, entender qual que é o campo de visão da cadeira dela para a minha. O que muda? Isso faz toda a diferença, né? Seja num processo de negociação, seja onde for e como for. Quando a gente fala de persuasão, a empatia cognitiva, acho que é um dos fatores preponderantes para você ter sucesso ou não. E muitas vezes ter sucesso é não conseguir realizar ali seu objetivo, né? Então é estranho isso, não Às vezes é realizar o recuar. objetivo, mas é recuar, justamente, porque aquele momento não é o momento mais oportuno para que você possa dar continuidade por várias questões, né? Talvez uma parte até emocional da relação que se esquentou um pouco mais dentro da negociação. A gente fala, Pegar o time da conversa mesmo. em negociação a gente fala muito assim, tem algumas frases de business que a gente usa muito, né? Quem fala primeiro perde, quem fala muito aprende pouco. Então tem algumas frases que são muito importantes dentro de negociação, né? E de fato, quando a gente fala de negociação, tem um aspecto que eu gosto muito, que é o seguinte: a vida ela não te dá o que você merece, ela te dá o que você negocia. E saber negociar, muitas vezes, é recuar para depois montar uma estratégia mais assertiva dentro de um processo de negociação, de relação humana também, né? Pô, a gente tem a nossa vida fora daqui, a gente sabe que muitas vezes chega em casa com um amigo, com a família, com a esposa, com o marido, e você não tá bem. Aconteceu alguma coisa, tem que falar o seguinte: não é o momento de conversar, deixa eu tomar um banho. E com o cliente é a mesma coisa. Ó, não tô no meu momento, acontecendo mil coisas, espera aí, acho que eu posso te enviar essa proposta, ou falar dessa dor, desse problema seu, em outro momento, que não seja agora, né? Porque assim, a relação aqui, ela tá se perdendo um pouco nessas vias aí, quase umas vias de fato, né? Então, acaba se perdendo mesmo. E nessa, puxando o gatilho aí dessa questão de interpessoal, vamos Tá. falar de ambiência. Ai, vamos lá. Você teve que mudar hábitos, rotinas e até amizades para conseguir a sua alta performance de hoje? Eu mudei completamente o meu estilo de vida e a minha ambiência, né? O ambiente molda. Mais uma vez, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és, né? Aves, acho que as aves da mesma plumagem, né? Andam com as aves da mesma plumagem. Existe algo relacionado a isso. Tive que mudar completamente. Até nas plantas tem isso. Até nas plantas eu não Orquídea sabia. gosta de orquídea. Olha Você põe isso. outras plantas, dependendo, ela não Cara, eu gosta. acho sensacional. Então, como que eu vejo a parte da ambiência como um dos fatores primordiais para você ter sucesso na sua vida? E sucesso, eu não estou falando de sucesso apenas financeiro, mas de moldar pessoas as quais estão aonde você quer chegar ou estão no mesmo lugar que você, para que você possa impulsionar junto com elas, tendo o mesmo objetivo, né? Então, eu olho muito assim, né? Eu gosto de estar sempre com pessoas que estão 2 ou 3 pessoas degraus acima, 1 ou 2 pessoas que estão no mesmo degrau que eu e uma pessoa abaixo, para que eu possa também puxar ela para cima, para poder ter esse ímpeto também de fazer algo pro próximo, que para mim é muito importante em relação à minha história e tudo E mais. ensinar também a aprender. E ensinar, exatamente, né? Então, quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Isso Essa pra frase é mim, boa. isso para mim é Eu adoro. primordial. Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então, aquela pessoa que não gosta de ensinar, que não gosta de aprender, ela não pode de forma alguma ensinar. E eu gosto muito de trazer pessoas para próximo de mim, pessoas que de fato queiram mudar a sua vida, né? Porque assim, infelizmente, a gente só pode fazer pelo outro até um certo ponto, né? Não adianta querer pra O pessoa. querer tem que ser dele. Tem. O querer tem que ser dele. Então eu vivo muito isso, sabe? Dentro de empresas, as pessoas reclamam muito, mas quando você olha ali, né? Como é que tá a sua performance, sua vontade? Não vamos falar de performance. Vamos pegar a performance, meta, vamos deixar pra lá. Como é que tá a sua vontade? O que você pode fazer? O que não é um fator externo, é um fator seu. Que você pode fazer, a pessoa não faz, né? Então aí vem o vitimismo, a empresa não é boa. Então tem muitos pontos que tem esse impacto. Terceirização, isso Terceirização de culpa. É o famoso reclame aqui. Você chega Reclame na aqui. pessoa, só reclama. Eu reclame aqui. E assumir a culpa significa assumir que a solução também está em você, né? E a maioria das pessoas não querem, né? Mudar, quer terceirizar, porque se eu terceirizo, aí não tá na minha Mas responsabilidade é fácil alterar terceirizar, nada, né? Porque você É tira de muito. você. A ambiência, assim, mudou a minha vida, literalmente, né? E quando eu falo ambiência, até em relação à família. Né? Também. A minha família é uma família pequena, mas uma família que tem muitas crenças limitantes, né? E até pegar um gancho em relação a isso, né? Minha mãe sofreu um AVC hemorrágico em 2012.
Em 2015 para 2016, eu comecei a estudar a parte mais neural, justamente por isso, e me apaixonei, né, pelo cérebro humano, e comecei a estudar comportamento humano para aplicar em negócios. Então foi a partir de uma fatalidade que aconteceu, né? Ela viveu ali 10 anos excepcionais conosco, viu a netinha dela, pegou nos braços, que era o sonho dela, mas em 2022 ela partiu, mas ela me trouxe muitas reflexões sobre isso tudo, sabe? Assim, cara, o que de fato eu quero deixar como legado para minha filha, né? E aí entra o ponto do ambiente. Eu preciso me afastar de determinadas pessoas, né? Se eu tenho uma turma, vamos pegar um aspecto físico, que vai no rodízio toda semana e bebe toda semana, a galera do futebol, eu sei que aquele ambiente, se eu tiver nele, a probabilidade que eu não consiga sair dele, que eu continue tomando cerveja, comendo churrasco, não me alimentando bem, ela é enorme. Então mudar o ambiente é isso, é tomar essas decisões, fazer essas escolhas, né? Pessoas que às vezes não estão comprometidas com os mesmos objetivos que você, e de fato você vai ter que se afastar dessas pessoas, né? E não é se afastar de falar o seguinte, cara, não falo mais com você, mas parar de conviver em relação ao nível habitual, né? Da Ter uma rotina. Da rotina rotina. com essas pessoas, sair da rotina. Então a ambiência, pra mim, molda tudo, né? Se você tiver no ambiente certo, com as pessoas certas, a sua vida, ela transforma, né? Você não tem a menor noção do quão valioso é o poder da ambiência quando utilizado da forma correta. Porque você pode utilizar ele da forma também incorreta, né? Estar em ambientes que talvez vão te puxar para baixo e te puxam mesmo de fato para baixo, e isso vai ter um peso muito grande na sua conta ali dos seus objetivos no final do dia, no final da sua vida de uma forma geral. Uma pergunta que, assim, tá muito em alta, né? Eu, pelo menos, assim, tenho um certo preconceito, vou confessar, Vamos lá. que é o tal da inteligência artificial, né? Tá. Eu olho pra minha Alexa, assim, e falo, minha filha, deixa eu te falar, eu tô te manjando faz tempo, né? Eu tenho uma coisa, assim, brincadeiras à parte, mas a inteligência artificial no mundo das vendas, é possível substituir um vendedor humano por uma inteligência artificial, ou no caso ela entra para agregar? Quem alimenta a inteligência artificial somos nós, né? Obviamente que na medida que ela vai obtendo mais informações, hoje você consegue ter um aparato, já é utilizado, eu recebo mensagens constantes no meu celular de uma IA, né? É uma IA que está mandando um áudio para mim. Mas é estranho. Então, é estranho, é estranho. Mas é importante. Exato, mas usar a tecnologia, a IA, como uma ferramenta, tá tudo certo, sou extremamente favorável a isso. Mas usar como fim, eu não gosto. Então, para mim, a IA, ela vai até certo ponto, mas ela não vai entender sobre o comportamento humano em relação a vários outros aspectos. Porque, vamos falar o seguinte, as mulheres têm um quê hormonal que é diferente dos homens. Então, como que a IA vai conseguir identificar aquilo através de uma simples conversa ou de um chatbot? Ela não vai ser profunda, ela vai ser rasa, né? Então pode até entrar numa linha até mais ofensora do que uma linha positiva. Ela pode ser treinada para ir para uma linha positiva? Pode, mas não tem conexão humana. Então nada muda a conexão humana, né? Então o human to human se aplica para tudo. E o que eu busco mais em relação à metodologia mesmo de negócio, de tudo, é estar mais próximo, mais conectado, usar a tecnologia como uma ferramenta, não como um fim, né? Quando de fato a gente entende que esse diferencial ele vai agregar, né, para a empresa, para o profissional, seja como for, para a marca, é um grande diferencial competitivo, porque as empresas estão pensando o seguinte, cara, eu vou deixar tudo na mão da IA, cara, vou deixar tudo na mão da tecnologia. Pois é um absurdo. E não Nossa. não A vai IA funcionar. tem que ser um assistente, mas não ela vai tem que ter um funcionar. mentor em cima ali dela, Exato. orientando e direcionando. Mas tem muitas empresas já fazendo isso aí como fim. Já tem bastante. Eu vou te falar. E já assim, tem eu falo no bastante. mundo Mas o jurídico, tombo é no grande. comercial. É com certeza. É igual você falou, uma máquina dessa, uma coisa esquisita dessa, nunca vai ser humano, nunca vai se conectar de forma profunda. Vamos pegar o mercado hoje, né? O cenário pandêmico e o pós-pandêmico. Pandemia jogou lá em cima a adesão, o acesso à tecnologia e a necessidade, de fato, que era uma necessidade. Eu não consigo ir no supermercado, vou fazer compras pela internet. Acelerou de uma forma exponencial, que segundo as últimas pesquisas aí, foi de 7 a 12 anos. A curva que aconteceu em 1 ano e meio, 2 anos de pandemia. Porém, o aspecto humano de conexão se perdeu nessa janela. Então hoje, até por cultura, o brasileiro, ele é
interpessoal, é um cara que quer estar mais próximo, quer conversar, quer olhar nos olhos, quer ter o lastro do relacionamento, quer ter o toque, né? Quando a gente pega os cinco sentidos ali, é ter algo ali que eu posso entender que seja palpável. Então, quem investe hoje em capacitação mesmo do profissional, em conexão, em estar mais próximo do seu cliente, é um grande diferencial competitivo. E usa a IA ao seu favor, usa a tecnologia ao seu favor, para ter um CRM, para buscar, de fato, talvez ter um atendimento mais rápido até o momento da etapa da jornada do cliente, mas posteriormente a isso, eu odeio script. Quer ver você, cara, me perder em relação a uma venda é você me mandar um script pronto, né? É mandar aquela tarrafa em alto mar, né? Eu já gosto mais da pesca de arpão, que é o quê? Personalização. Quero entender, Mariana, o que de fato é a sua necessidade, né? Qual que é o seu problema, a sua dor? Então a gente coloca muito assim, né, cara? Deixa eu entender, deixa eu ajudar você como pessoa. Pessoa, barra, qual que é a sua dor? Barra, qual que é o problema que eu consigo solucionar? Então assim, né, pessoa, dor e problema, solução. Acabou, não tem muito mistério em relação a isso. Só que a IA, ela vai até A certo máquina ponto. não faz isso nunca. Ela vai até certo ponto porque ela não tem emoção, né? Então, as nossas emoções, 90%, nós tomamos decisões 90% baseadas nas emoções, né? Racionalmente é 5, 10%. Então, assim, a IA, ela não é emotiva, ela não vai ali sentir, de fato. De jeito nenhum. Ô, Michel, me fala uma coisa. Cliente tem sempre a razão? Não. O cliente não tem sempre a razão. E quando De é que a forma gente alguma. vai saber até que ponto o cliente deve ser ouvido e referendado? Tá. Eu gosto muito de uma frase, né, que é minha casa, meus negócios, minha regra. Então, algumas situações são inegociáveis. Se você tem uma política dentro da sua empresa, dentro da sua corporação, nenhum cliente pode corromper aquela política, seja como for, né? Então, assim, para mim, um aspecto que é irrefutável para a gente não negociar, não entrar numa seara de cara, respeito. Se o cliente perder o respeito com o outro lado, né? Talvez alterar um pouco o tom de voz, faz parte, vai muito do comportamento daquela pessoa naquele momento, tudo mais, mas xingar, desrespeitar, chegar em alguns pontos que são ofensivos, cara, o cliente não tem razão de forma alguma. E se existem políticas dentro da empresa que, meu prazo de entrega é esse, ele não tem a razão para tentar mudar o prazo de entrega, né? Então são pontos pequenos. Só que isso tem que ficar muito claro também na jornada do cliente, na jornada do consumidor, e não ser velado, né? Ó, letrinha de rodapé. Aí não, aí eu já não gosto. Mas se é algo dentro da sua proposta de valor da sua empresa, que as regras, minha casa, meus negócios, minhas regras são aquelas, de forma muito clara, na sua proposta, na sua entrega de valor para o cliente, no fechamento da compra em si, falando de forma prática, o cliente não tem a razão, porque se foi combinado, não pode ser redito. O combinado não sai caro, né? Vamos isso falar, aí. são os bordões, né? O combinado não sai caro nem com o cliente, É isso aí. né? Michel, e a questão do feminino e do masculino, tá? A gente sabe que hoje a maioria ali, vamos pegar assim no mundo corporativo, né? A gente sabe que ainda existe uma discrepância, né, entre homens e mulheres. Eu falo assim, no estar mesmo no mundo corporativo. Sim. Pensando nesse cenário de vendas, né, que a gente está abordando aqui, existe essa diferença, né? Eu digo assim, no momento de vender ali, né, do homem para a mulher, existe ainda essa insegurança no sentido, pensando na sociedade como um todo, né? Se tem uma mulher me vendendo, isso não é tão seguro. Eu falo porque eu sinto isso, eu já escutei e escuto isso ainda no meu escritório. Tá. É uma mulher que está te representando? Nossa, não seria melhor um homem? Né? Isso Entendi. ofende, machuca muito, né? Entendi. E eu sei que ainda existe esse estigma na sociedade. Machismo, né? É o machismo mesmo, assim, no sentido que a mulher ela não tem essa referência, ela não traz ainda para algumas pessoas, né? Essa confiança. E aí? O que você me diz sobre isso? Muito pelo contrário, eu vou pegar duas vias para te responder. A via 1, a mulher e o homem são diferentes em relação a níveis comportamentais, né? O homem ele tá muito mais envolto em relação ao poder. O cara que, eu sou poderoso, eu compro um carro de 500 mil reais para mostrar que eu tenho poder, né? Então a gente pega lá, centenas de anos atrás, as carruagens, os cavalos, tem, de fato, um fator científico em relação a tudo isso. A mulher ela é já mais tribal. O que é tribal? Ela quer mais se conectar, se vestir para outra mulher, para uma sociedade em si, diferente do poder,
né, do meio. O poder e o meio é muito diferente. Não quer dizer que tenha mulheres que não queiram ser poderosas e não são poderosas. E não quer dizer que então tem homens que não tentem se enturmar, entrar em tribos diferentes. Porém, mulher, hormônio completamente diferente de homem. Homem, talvez mais objetivo, né? Isso a gente tá falando o seguinte, provas, né? Quando a gente pega assim, média, né? Provas em massa, quantidade, é isso que a gente tá falando, mas é cada indivíduo de uma forma. Esse é o primeiro ponto. Mulher, ela reage de uma forma, homem reage de outra forma, ponto, né? Em relação ao aspecto. Mas, quando a gente pega assim, de forma muito objetiva em relação à sua pergunta, eu acho isso assim, a maior atrocidade que pode ser feita, um nível comparativo, tipo, eu quero ser atendido por uma mulher. Eu quero ser atendido por um homem. Porque você não está olhando o que de fato aquela pessoa vai te entregar como valor. Você está olhando a rotulagem ali, né? De se é homem, se é mulher. Eu não gosto disso de forma alguma, muito pelo contrário. Em todos os times, sexismo mesmo, né? sexismo, e todos os times que eu passei, sempre tive mulheres extraordinariamente, assim, excepcionais em relação à venda, marketing, empresárias, empreendedoras, que elas fazem muito mais a nível performático do que muitos homens. Você pega hoje no mercado do agro, quão difícil é, né? Talvez a aceitação do agro ter uma mulher. E eu vejo mulheres que vêm do agro. Hoje na empresa a gente tem uma colaboradora lá que ela é fantástica, assim. Ela veio do agro e ela já contou várias histórias que ela já passou por lá, que de fato ela teve que... Ó, tô saindo da empresa aqui, deixa eu entrar no carro aqui, dar uma desabafada, porque aquele fator mesmo do desrespeito com o ser humano. Então, assim, quando a gente fala de... Eu vou até puxar um pouco para outros temas, né? Até mais polêmicos, né? Quando a gente fala aí de... cara, independentemente de escolha sexual, de, cara, se é branco, se é azul, se é amarelo, eu não olho isso, né? A empresa não pode olhar isso. E teve um modismo também, né? De LGPD e não sei o quê, de vamos de lá, vamos daqui. Muita coisa ficou envolto. O seguinte, eu olho a pessoa, porque se ela é mulher, eu olho se ele é gay para ter uma cota, eu olho se ele é branco, azul, amarelo para ter uma... E você parou de analisar a pessoa pelo nível de competência. Tá tudo errado, entendeu? Então, assim, eu saí de uma empresa porque ela tinha uma cultura, que era uma cultura que ela puxava muito pro hedonismo, né? E ela queria que as pessoas ali fossem quase que um objeto, né? E tinha esse desnível mesmo de falar, não, você tem que ser assim. Não, eu não tenho que ser assim, entende? Então, se eu vi que não me cabia dentro daquela empresa, daquela instituição, optei em sair. Então, a melhor decisão para pessoas assim, eu não gosto nunca de fugir da luta, né? Eu acho que tudo que a gente faz mesmo ali, encara, a gente tira grandes aprendizados em relação a isso. Mas avalie até onde você está disposto a ir em relação a isso, saúde física, mental, a parte emocional, mas isso também vai te dar uma bagagem muito boa, talvez para um próximo passo, para que você possa ir para um próximo nível. Só que, assim, não tem palavra que possa descrever, né, uma pessoa que fala o seguinte, quer ser atendido por uma mulher, e eu passei muito por isso. No segmento de combustível, fiquei muitos anos, combustível e franquia, eu via muito, não, mas isso aqui não é lugar para mulher. Nossa, As mulheres estavam, né? e as mulheres estavam performando assim de forma e assim, até extraordinária. fazendo um recorte, tá? A gente pensa assim, são homens, né? Dizendo isso. Nem sempre. Eu ouvi Nem isso sempre. de uma gerente Nem de um sempre. banco conceituado questionando a minha cliente porque ela estava sendo atendida por uma advogada mulher. Então, assim, né, pra gente até não rotular, né, De forma crucificar alguma. os homens, porque a gente escuta esse tipo de comportamento, vou chamar assim, né, vindo de mulheres. Então, é uma E sociedade. de uma mulher bem-sucedida, né? Então, Exato. Não é uma mulher analfabeta. a gente tem que colocar que é a sociedade ainda muito desvirtuada nesse segmento, né? Nesse machismo Muito. estrutural ali que a gente ainda carrega. Né? E é tão importante ver você falar isso, né? Colocar, né? Você abrir o leque, né? Não é só questão do feminino e do masculino. Exato. São vários níveis de preconceito ainda, né? Que algumas empresas, de forma camuflada ou não, trazem na sua metodologia, né? Na sua ideologia ali de negócio. Ideologia, porque é muito modismo as empresas também, né? A gente sabe que existem as ondas, né? As waves ali. Quem tá no LinkedIn, né? Eu acho que grande parte do público de vocês pode ter esse contato direto com o LinkedIn. Vê ali, cara, as bandeirinhas coloridas, todo aquele movimento, tudo. É muito legal. Mas se lá dentro existe uma discriminação em relação ao colaborador, é só marketing. Entende? Não é real.
Então tem que ser real. A gente tá falando aqui de fato, Pessoas, né? de pessoas e de viver uma realidade, né? Não maquiar simplesmente um resultado por marketing e tudo mais. Então, assim... Analisar a competência da pessoa O LinkedIn, e não as exato, escolhas pessoais. assim, o LinkedIn, quando a gente pega a plataforma, entra num ponto de plataforma, né? É uma plataforma, cara, extraordinária. Mas quem usa aquela plataforma, vamos entrar no mesmo ponto ali associativo com IA. São as pessoas que usam a plataforma. Então ali você vê pessoas discutindo futebol, discutindo um monte de coisa, política, que não é o lugar. Você vê pessoas ali, empresas defendendo bandeiras, que não é o lugar de você defender. Eu acho que é o seguinte, a inclusão, ela começa a partir de uma aceitação do respeito pelo próximo. Eu não olho a cor do seu cabelo, posso não gostar, mas eu respeito você como ser humano, entendeu? Eu tenho respeito pelo próximo. Então, esse é o ponto primordial. Não adianta nada a empresa ir lá pintar, colocar uma bandeirinha toda colorida, mas eu sei que o processo seletivo ele foi burlado, entrou uma amiga da colega de alguém que está ali, que está encaixado, que eu não estou olhando pela competência, eu estou olhando simplesmente para ser um modismo, para fazer um depoimento na rede social. Muitas empresas grandes, tá? Empresas assim, eu você vou não falar pode que imaginar. É a maioria, tá, gente? A maioria usa como marketing e não funciona na realidade. Ponto. É isso. Assim, infelizmente, mas há uma tendência, né? Eu falo, os jovens, as crianças de hoje em dia, elas vão trazer essa mudança. Porque eu falo, tem essa consciência mesmo de igualdade, que a nossa geração e para trás não tinha. Não tinha. Né? Então não vai tinha. mudar, querendo ou não. Exato. Ô, Michel, e vamos lá, sobre a venda para grandes massas. Você vem falando muito aí da questão de análise comportamental. Sim. Então, pegando ali os tão falados legendários que estão criando verdadeiras tribos emocionais. É pura PNL? Então, um assunto complexo, delicado, é do jeito que a gente gosta. É do jeito que a gente gosta. Aqui não dá pra fugir da raia, não. Mas é do jeito que a gente gosta. O homem é isso aí mesmo, tem que responder aqui no teste a teste, não tem conversa não. Aqui é sem cortes, viu? É o seguinte, falando de uma forma muito específica, né, e profunda, antes de chegar ao ponto até dos legendários, que eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas a manipulação de massa, ela sempre existiu e ela sempre vai existir, né? O sistema ele quer política, o povo, né? o sistema ele quer o quê? O povo ignorante e o povo sendo manobrado por artifícios de comunicação o tempo todo. Então, assim, a publi mudou, a publicidade é outra, a IA tá vindo com uma força absurda em relação a esse nível também de fake news, de construir narrativas. Isso tem um peso muito grande. Então, o ser humano ele tá parando de ser o quê? Crítico. Ter o senso crítico. Né? Isso, para mim, é a primeira avaliação de todas. Ter o senso crítico e olhar o seguinte: peraí, tudo bem, estou vendo, mas qual a avaliação que eu tenho perante a essa situação que me foi apresentada? E a IA é a mesma coisa. Estou fazendo um prompt para IA. Subi, me deu algo. Deixa eu avaliar o que ela me enviou. Eu não posso pegar aquilo como uma verdade absoluta e aplicar. Então as pessoas elas estão sendo cada dia menos críticas em relação ao que está lhe sendo apresentado. Vamos lá, legendários, né? Assim, é bem polêmico, tem alguns amigos que foram e tudo mais. E quando surge, você já olha aquele movimento diferente. Qual que é a análise que eu faço em relação a isso, né? Eu não preciso buscar dessa forma, porque eu sei os meus princípios, os meus valores e aonde eu posso recorrer a isso. Talvez existem pessoas que precisam de fato viver aquilo e aquele momento que elas viveram aquilo foi um momento diferente, um momento único. O que eu não gosto, né? Aí tô falando de opinião própria, né? A gente não tá falando de ciência, não tá falando de nada que é uma opinião própria do Michel. Eu não gosto de nada que você usa Deus para vender, né? Cara, eu tô usando algo aqui para vender de alguma forma, um pacote ali premium para você sentar ali na fileira 1 da igreja. Aí eu não gosto, isso para mim, cara, isso para mim assim, é uma coisa que o ser humano extrapola os limites. E o marketing do legendário, aí a gente vai entrar no outro tema, né, que é o marketing em si, é um marketing muito bom. Então assim, tem paleta de cor, é laranja mesmo, é o laranjão ali, cone, fogo, né? é o AU dos 300, é legal, mas assim... Trabalha a masculinidade. Né? São 200 homens subindo uma montanha, dormindo juntos, não sei o que acontece no negócio, mas... Eu vejo que eles gostam muito, eles voltam assim com o nível de testosterona sobe. E eu não posso julgar, né, se essa pessoa teve encontro, deixou de ter, porque eu não vivi. Aí, mais uma vez, eu não tive lá na trincheira para falar algo. Você iria
Não, hoje eu não iria. Mas como eu já fui também, já fiz coach, já fiz outros pontos que, assim, para mim foi muito bom no senso crítico. E aí a gente pode pegar o Legendários como uma base, mas falar sobre o todo, né? Qual que é o senso crítico? Eu fui em determinadas situações ali com coach, em eventos grandes. Muitos pontos foram bons para mim. O que não foi bom para mim, que eu vi e falei, cara, isso aqui é marketing, eles querem vender. Eles não vão me vender dessa forma, porque eu sei o que eles estão fazendo, né? Então, assim, geralmente, o que está muito envolto e a galera não vê isso. E esse tema é muito bom, hein? Acho que cabe mais um podcast para isso aqui. Tô adorando. É o seguinte, o que a galera não vê? Tudo que você olha ali a pirâmide de Maslow, né? Você olha ali as necessidades humanas, o pessoal vai usar contra você. O que é? Cara, vai te deixar privado de sono, vai te deixar com fome, vai te deixar exausto fisicamente. É óbvio, vamos lá, vamos pra Bíblia. Vamos falar da Bíblia um pouco aqui, né? Dentro desse contexto. O jejum, ele te dá o quê? Né? Isso é bíblico. O jejum, ele te dá uma pureza, ele te limpa para você estar mais próximo. E estar jejuando é você abdicar dos prazeres da carne. Né, cara, eu vou abrir mão daquilo que é muito difícil para mim, para viver algo aqui imerso. Então ali você está buscando algo de uma forma muito profunda. Você está largando o alimento, largando vários outros pontos assim que tem um impacto muito grande na sua fisiologia, na sua vida. Você está buscando algo espiritual. E o que os gurus aí, que essa turma, ela gosta de fazer, né? Ela gosta de pegar a pirâmide de Maslow e trabalhar ela de uma forma que vai deixar o indivíduo do outro lado extremamente debilitado, não vou nem colocar vulnerável, debilitado emocionalmente, e ele vai conseguir. Faz o seguinte, então, pega, eu gosto muito de programas policiais, de filmes, pega qualquer reportagem que o cara ficou no cativeiro 10 dias, como que ele vai sair de lá? Se ele vai sair gritando au, 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 ou se ele vai sair lá debilitado lá? É lógico que tem toda aquela estrutura, né? Entende onde eu quero chegar? É meio que assim, eles usam isso, depois eles te fortalecem antes de você sair, para que sua experiência seja única, memorável, magnífica. Só que eles estão usando... E de superação, né? Dei conta. E de superação. E no meio disso aí, vidas são ceifadas. Várias pessoas morreram no meio disso aí, entendeu? Ah, cara, também não vou entrar no método de julgamento, se a pessoa tinha condição física, se não tinha e tal. Mas é algo que é muito provocativo em relação, assim... Você está indo buscar a sua essência, né, como homem, né, se você é macho ou não é, em cima de uma montanha, durante algo que, assim, tem uma situação de marketing muito velada, porque o grande ponto é o enigma de tudo, né? É o enigma. Não pode contar o que aconteceu, porque assim, senão perde pro outro. Etc. Eu não gosto, entendeu? Mas isso veio desde os primeiros PNLs. Desde os primeiros, eu participei de vários já participei do 1, 2, 3, 4, você. Joga pro universo. Participei ali. 1, 2, 3, 4. Joga pro universo. Participei do 1, 2, 3, 4 já. Fui, um amigo pagou, eu fui. Quebrei a mão lá nesse 1, 2, 3, 4. Andou na brasa. Andei na brasa. Mas sabe o que é? Eu fico pensando assim, tem um filme que eu adoro, não sei se vocês já assistiram, chama V de Vingança. V de Vingança. Ele tá no meu top 5. Aquele filme é assim, atemporal, ele é sensacional, incrível. Sim. E tem uma mensagem que eu gosto muito desse filme, que ele fala, as pessoas gostam e precisam ser conduzidas. Porque a hora que eu sou conduzida, eu não preciso decidir, eu não preciso me responsabilizar, eu não preciso nem pensar. Sim. E infelizmente, né, alguns se aproveitam disso. E isso vai existir enquanto o mundo for mundo, esse filme contempla. Então, assim, as pessoas usam pro bem e pro mal. Né? E é igual você falou, né? É uma aplicação ali, né? De uma técnica de marketing digital, mas é sociológico. Sociológico. Né? E eu vou pegar o ponto que a Mariana falou do 1, 2, 3, 4, né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte. E quando me levaram pro 1, 2, 3, 4 lá, eu fui muito resistente pra ir e tudo mais. Na época eu trabalhava na Red Bull, aí um amigo lá, um produtor de evento, cara, eu paguei já, vai, dia tal. Eu falei, vou. Cheguei lá, mas eu sempre tive muito esse senso crítico e uma personalidade muito forte também. Aí eles me colocaram num quarto com uma outra pessoa, tudo, e nos colocou para ler ali uma folha ali, que era assim, era um texto gigante. No outro dia você tinha que falar em público na frente de todo mundo. E o cara ficou decorando aquilo a madrugada toda. Eu comecei a olhar, eu comecei a questionar aquilo. Falei, peraí, mas o que vai acontecer comigo se eu não ler isso? Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo? Cheguei lá, falei a primeira frase e o cara do outro lado gritou, sei lá, você não consegue superar os seus desafios. Eu fui, sentei, ele pediu pra eu levantar, eu falei, não vou levantar, quero ver quem vai me tirar daqui. Já começou um monte de problema. Já causei 1, 2, 3, 4, né? Foi 1, 2, 3, 4 mais polêmico de todos.
Então, assim, como que eu vejo isso? Eu Me vejo identifico. Não, e o que mais me chamou atenção, por isso que eu te falo, toda experiência você tem que usá-la ao seu favor para você entender todo esse contexto. Vou pegar uma janela anterior que a gente falou da manipulação em massa, né? O que eu entendi e aprendi no 2, 3, 4 você? Que o ser humano, ele é totalmente manipulado através das suas fraquezas, dos seus medos, por pessoas que se colocam em uma posição de autoridade naquele ambiente. Deixa eu te falar, olha o meu tamanho, cara. Você acha que um cara daquele lá, independentemente de quem seja, o cara vai me segurar, ele vai fazer alguma coisa? Eu tô pagando pra fazer o quê? Pra ser coagido. Caro. E pagando caro, né? Assim, no caso eu ganhei, mas eu tava pagando, porque eu Alguém tava lá, pagou. alguém pagou, né? Não tem café grátis, né? Depois eu tive que pagar isso de algum jeito, né? Com trabalho, enfim. Mas aquilo me chamou muita atenção. Eu olhei as pessoas, eu olhava as pessoas chorando, as pessoas assim, sabe? As pessoas com medo, e um medo absurdo, né? Qual seria a punição? E eu Que falei, cara, isso loucura. não tá Trem né, batendo, esquisito, mas o que né? que eu aprendi em relação a isso, né? Que as pessoas, de fato, elas são assim, né? Elas são colocadas dentro de um sistema, E né? gostam, né? E elas não param para pensar e não têm a atitude e a coragem de falar não. Não aceito. Não vou fazer isso. Porque não vai, não vou. É porque quem faz isso, né? Provavelmente você já deve ter escutado, porque eu também sou muito parecida, né, Mari? Me identifico muito com a sua fala, assim. Porque é taxado de ou grosso, ou mal educado. Barraqueiro. Né, nem eu, é no sentido assim mesmo, é pela pessoa que você não consegue controlar. E aí você sai, né, dessa curva. E a negativação em cima do seu perfil, ela vem. E aí sustentar isso, né? E eu sustento. Mas eu falo, tem muita gente que prefere ser o bonzinho, o queridinho, né? O que é sempre educadinho e fala assim Isso. pra tudo. De não ter posicionamento. E quem não se posiciona é posicionado. Aí Se é a você não tiver massa um posicionamento que vai ser claro conduzida ali. e andar na contramão da massa incomoda, Ixi, né? muito. Pensa ali, um pontinho, 1 milhão de pontinhos vermelhos e você é o único pontinho azul, né? Aí tem todo aquele ponto, né, místico de prego que se destaca, é martelado, tá querendo aparecer, isso ou aquilo, mas falta muita coragem nas pessoas, né? As pessoas são dominadas pelo medo / manipulação. Então, assim, eu olhava aquele cenário, eu pensava o seguinte comigo, eu tenho que levar algo pra minha vida em relação a isso aqui, tenho que aprender alguma coisa, tenho que tirar algo de bom nisso aqui. E pra mim foi o principal ponto que mais me chamou a atenção. Vamos encerrar? Não tô querendo, não. Eu tô querendo. Tô querendo Depois agora, né? Muito, tem o pós. Parte 1. Parte um. Eu vou te fazer, assim, uma pergunta, até pra gente encerrar, assim, é uma pergunta agora mais leve, né? Assim, Tá. eu quero saber qual é o maior mito da venda? O maior, assim, o principal, que venha na sua cabeça. O maior mito da venda que você Uma frase, um bordão. Uma frase ou um bordão? Tipo uma frase de O cliente tem sempre a razão. Um exemplo. Cliente tem sempre a razão, essa é muito boa. Vendedor vende qualquer produto. Isso também não é verdade, né? Você pode entender de comportamento humano, mas o vendedor, o objetivo dele não é vender qualquer produto, né? É sanar uma necessidade do outro lado. Então, quando a gente fala nesse aspecto de valor, acho que seria algo bem similar a essas duas frases aí. E antes disso, só mais uma coisinha. Antes do Uma coisinha, mimo. não. Ó, que legal. Antes do mimo, eu quero saber que você fala aí rapidinho pra gente dos seus livros. Legal, bacana. Meus Isso. livros eu tenho assim, um orgulho tremendo. Até dedico ambos, né? Uma à minha mãe e outra à minha esposa, que me incentivou muito a leitura e eu jamais imaginei. Eu fui convidado há 4 anos atrás por uma instituição. Eu fui uma das pessoas mais valorizadas entre os 30 personalidades de venda de um segmento específico, como referência, e eles me deram essa oportunidade, né, para contribuir com esse livro como coautor, né? Então, O Poder da Venda é um livro também que eu sou apaixonado por ele, porque ele existem várias mentes que fazem diferença no campo de vendas, e o Mentalidade Empreendedora, ele foi muito oriundo disso também, né? A forma de se posicionar, já tive meu próprio negócio, e sempre olhar o outro lado, não só como marketing, como vendas, mas como gerar valor para o outro lado, como você se posicionar a sua marca de uma forma única, a qual você possa, de fato, destacar da multidão e ter um diferencial competitivo. Parabéns, né? Eu quero ler, eu fiquei curiosa, viu? Já Vamos ganhar um exemplar.
né? Maravilha. Agora o nosso mimo, né? Ah, que bacana, Você meninas. vai Obrigado. receber um presente do Obrigado. podcast Obrigado. Despachadas. Aí Vou dentro usar também bastante. tem vouchers dos nossos Olha patrocinadores. isso. Hidratação lá na Patrícia ó. Rezende. É. Se não for pra você, a esposa vai Ah, amar. aí, amor, ó. Hidratação. Vamos ver que voltar mais, hein? Tem também um Obrigado, mimo lá com a meninas. doutora Simone Murad. É uma honra, é um Obrigado. prazer te receber aqui. É assim, é um bate-papo fluido, gostoso, é muito técnico, mas ao mesmo tempo Instigante, né? instigante, mas a gente vê experiência. Porque uma coisa é aprender com os livros, outra coisa é conversar com quem sabe o que tá falando. né? Exatamente. Vamos pegar o ditado aqui, né? É chupar cana assoviando, né? Eu falo muito sobre isso, né? Chupar Boa. cana assoviando é o seguinte: a quem sabe faz ao vivo e faz em qualquer Faz a lugar. cores, né? Então, assim, ser especialista ali, desligou a câmera, eu tenho dificuldade na câmera. Eu prefiro Eu ali no também. informal. Eu também. Né? Gravar o curso, pra mim, que é dificuldade. Pra mim, assim, quem sabe faz ao vivo Isso mesmo, de forma mesmo. fluida. E hoje tem especialistas de tudo e todo mundo é muito bom em tudo. que não. Até que as luzes se apaguem, né? E aí você vai pra Até realidade. porque a experiência não se compra, É. ela A se experiência não vive. se compra, ela se vive. Perfeito. Aí vamos encerrar então com essa frase, né? Que eu Isso. prefiro sentar horas pra falar com quem esteve na guerra do que conversar 2 minutos com quem sabe tudo sobre ela, mas nunca esteve lá. Isso aí, Vamos lá. Michel. Maravilha, Viu? show de Muito bola. obrigada. Viu? Obrigado, meninas. Vamos foi ótimo. agora agradecer também nossos patrocinadores, Chica Bordeaux, que acabou de presentear o nosso convidado, Top. Show. Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Rezende, que tá sempre nos arrumando, né, Aí, Mari? as Nossos meninas tão impecáveis. cabelos. É. Das madrinhas. Ah, vou levar a patroa lá. Geomática, doutora Simone Murad e a FM Boutique, que está nos vestindo hoje de forma maravilhosa. Muito obrigada. E hoje a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Fiquem ligados que em breve teremos mais episódios polêmicos com a pitadinha jurídica que vocês adoram.